Fala pessoal, tô aqui para gravar os vídeos, né, que a gente tinha comentado, que são dúvidas recorrentes nos meus directs. E uma experiência muito bacana que eu tive no meu programa, que é o Desafio 30 Dias, foi o grupo do WhatsApp, que eu percebi que às vezes uma dúvida de alguém respondia muitas outras questões dos outros participantes. E como eu recebo essas dúvidas por direct, muitas vezes eu não consigo aprofundar tanto na minha resposta e nem dou oportunidade para todos os outros seguidores também visualizarem aquele conteúdo que está sendo pedido em forma de direct, né? Porque vocês não têm acesso ao que eu respondo no direct. Então, muitas vezes eu vejo que as pessoas fazem as mesmas perguntas e eu resolvi, né, trazer em formato de vídeo para disponibilizar esse conteúdo para vocês também, que é uma forma de ajudar, né? Então eu vou tentar trazer para vocês bastante associações para vocês entenderem como que funciona realmente todos os assuntos que eu vou abordar e facilitar para vocês aí no dia a dia, né? Todas as dicas aqui que vocês sempre me agradecem por eu trazer. Então essa vai ser mais uma forma de auxiliar vocês. Então o primeiro assunto que eu gostaria de falar, principalmente porque está sendo muito recorrente no meu direct, é o efeito sanfona. Me pediram para falar a respeito do efeito sanfona e eu até falei que eu ia falar, e aí logo em seguida eu comecei a usar o Masterfit One e a dúvida é se ele vai dar o efeito rebote quando para, porque ele é um fitoterápico que faz o controle do apetite, e como todos os outros remédios, né, que já fizeram esse efeito de controle de apetite. Quando a pessoa para, normalmente ela tende a engordar tudo novamente. Então, esse é um receio que as pessoas têm e eu vou explicar para você que isso pode acontecer com o remédio, com o fitoterápico ou sem nenhum deles, né? Eu quero que você entenda muito bem o que causa o efeito sanfona, porque mesmo você que muitas vezes não fez uso de medicamento nenhum, pode também enfrentar esse tipo de problema e ela vai fazer o quê? Ela vai reduzir a alimentação. Só que o que vai acontecer? Ela vai sentir fome, né? E aí ela vai sentir fome, ela não vai suportar por muito tempo. E no momento que ela não aguentar mais, ela vai voltar a comer de uma forma que vai compensar. Isso é fato, gente. E muitas vezes isso pode gerar um distúrbio alimentar também. Então, é muito perigoso você que acha que tem que comer pouco demais para emagrecer, porque isso sempre volta. Então, comer pouco demais emagrece naquele momento, mas uma estratégia para ser considerada boa, porque existe uma discrepância na sua alimentação, né? Quando você se dispõe a fazer dieta. Para começar, gente, dieta não é passar fome, não é se privar de tudo. Existe uma necessidade básica que o seu organismo precisa para a sobrevivência. Essa necessidade básica de sobrevivência, eu não falo são calorias extras para contar com a atividade que você pratica. São calorias que você gasta, inclusive em repouso. Quando você dorme, os seus órgãos eles não param de funcionar. O seu coração continua batendo, o seu pulmão continua funcionando, né? Todos os seus órgãos, o seu cérebro ele continua fazendo as sinapses. Tudo isso demanda energia e essa energia ela é vital, né? E a gente tira essa energia, a gente considera essa energia taxa metabólica basal, que é a base, né? O que é base, gente? Base é aquilo que é necessário, né? Vamos supor, você vai construir uma casa, você não consegue construir sem a base. A base é aquilo que é indispensável, fundamental para te dar o que? Estrutura, né? É aquilo que estrutura toda a sua construção, vamos dizer assim. Então, essa taxa basal, ela é necessária e muitas vezes as pessoas, elas iniciam, né, um processo de alimentação muito restrita, inclusive abaixo da taxa metabólica basal. Então, vamos supor, é muito comum, né, uma taxa metabólica de 1.200 calorias, 1.400 calorias, depende, né, existe uma forma de avaliar.
Então, você vai descobrir a sua taxa metabólica basal de acordo com a sua composição corporal. É uma avaliação que faz, pode ser por bioimpedância, ou existem outras continhas também, você pode acessar facilmente aí vários aplicativos, você consegue ter a sua taxa metabólica basal calculada. E muitas vezes, né, vamos supor, numa taxa metabólica basal de 1.200 calorias, essas 1.200 são só para você se manter vivo, ou seja, a base. E a pessoa, quando ela se propõe a um programa de emagrecimento, ela também inclui atividade física. E essa atividade física também tem um gasto calórico adicional à taxa metabólica basal. Então, ela gasta 1.200 para a sobrevivência e tem adicionado as atividades que ela coloca, né, que ela acrescenta. E ela precisa ter um aparato, né, um substrato energético, um aporte calórico para poder dar conta de tornar o metabolismo, né, basal possível e sobrar para a atividade física, mas de uma forma que ela ainda emagreça. Então, vamos supor, Flávia, então, minha taxa metabólica basal é 1.200, eu gasto por volta de 500 calorias com minha atividade diária, então eu tenho 1.700 calorias, né? E aí, eu quero emagrecer. Como eu faço para emagrecer? Você vai reduzir, né? Porque a gente sempre sabe, assim, que existe um balanço calórico que precisa estar negativo. Não é só isso que faz emagrecer, tá, gente? Existem diferenças, depois eu posso falar também a respeito disso. Não é só o balanço calórico. Caloria não é tudo igual, a gente pode falar disso. Eu já fiz um vídeo a respeito disso, mas eu posso falar novamente para vocês entenderem. Então, caloria não é tudo igual, mas existe um balanço calórico, né? Então, se você quer emagrecer e você gasta 1.200 calorias para se manter vivo, mais 500 calorias com a sua atividade, você tem que ingerir uma quantidade menor do que você gasta. Então, se você gasta 1.700 calorias, para você uma dieta de 1.200 calorias, ela é ideal, porque você vai consumir 1.200 e vai gastar 1.500, mas esses 1.200 que você vai consumir vai garantir a sua taxa metabólica basal. Vocês entendem que muitas vezes as pessoas fazem dietas restritivas demais, né? Muito menor e consomem muito menos do que a taxa metabólica basal. Então, uma pessoa que precisa comer 1.200 calorias, muito facilmente, se ela tiver muito desesperada, né? Chegou ao extremo, né? E está muito desesperada para emagrecer, naquela ansiedade, ela acha que quanto menos ela comer, melhor. E aí, o que acontece? Ela vai fazer o quê? Ela vai reduzir a alimentação. Só que o que vai acontecer? Ela vai sentir fome, né? E aí, ela vai sentir fome, ela não vai suportar por muito tempo. E no momento que ela não aguentar mais, ela vai voltar a comer de uma forma que vai compensar. Isso é fato, gente. E muitas vezes isso pode gerar um distúrbio alimentar também. Então, é muito perigoso você que acha que tem que comer pouco demais para emagrecer, porque isso sempre volta. Então, comer pouco demais emagrece naquele momento, mas uma estratégia para ser considerada boa, ela tem que ser duradoura. Então, você não pode falar assim, eu fiz a dieta. Eu vou dar um exemplo, tá? Existe uma dieta que usa um hormônio, né, que é o hormônio da gravidez, o beta-HCG, usa o HCG para poder incluir na dieta. E eles atribuem o emagrecimento ao HCG, mas a dieta são 500 calorias. Quem já fez, né, sabe do que eu tô falando. 500 calorias com o HCG ou sem o HCG, você vai emagrecer. Mas vai ser duradouro? Acredito que não, porque quem vive com 500 calorias só, por quanto tempo você vai suportar? Então, a primeira dica que eu dou, preste atenção na sua estratégia nutricional. Se o que você faz hoje, você tem condição de fazer pela vida toda ou você já não está suportando. Não existe essa questão de, eu vou fazer 10 dias puxado. Não faça isso. Não faça isso, você vai estar dando um tiro no pé, porque nesses 10 dias você vai emagrecer, claro, óbvio, né? Você vai reduzir muito, mas a chance de você voltar a engordar, ela é quase 100%, entende? Então, é a mesma coisa que acontece quando a gente ingere alguma coisa para auxiliar. O que vai acontecer?
por vezes, né, se você tem uma taxa metabólica basal e se dispõe a fazer uma dieta, né, e atividade e comer menos, é aquilo que eu falei, você logo vai sentir fome e não vai suportar por muito tempo. Mas se você utiliza de um auxílio, né, vamos supor, um fitoterápico, igual, por exemplo, o Masterfit One. O Masterfit One, ele tira completamente a fome, tira completamente a vontade de doce. E aí você toma o Masterfit One. E aí você consegue comer essas 500 calorias, por exemplo, com tranquilidade, sem sentir fome. E aí você prolonga esse tempo. E quando você parar o Masterfit One, com certeza você não vai conseguir manter essas 500 calorias diárias. Mas não é essa a proposta, entendem, gente? O que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes as pessoas não sabem usar aquilo que é para favorecer e acabam utilizando de uma forma que mais vai se prejudicar. Então, a estratégia nutricional, ela não tem que te fazer passar fome. Você tem que escolher uma estratégia que você consiga fazer por muito tempo, né? Principalmente para a vida toda, porque a gente não quer períodos, a gente quer um estilo de vida, né? Isso é o mais importante. E também existem, né, vamos dizer assim, alguns auxílios, né? Por exemplo, de um fitoterápico, que ele pode fazer o quê? Ele vai te ajudar a se adaptar com um novo estilo de alimentação. Por quê? Quando você toma, né, um inibidor de apetite, um fitoterápico que te auxilia nesse sentido, e você ingere, faz um plano alimentar de acordo com a sua taxa metabólica basal e você se compromete a fazer, né, a chance de você adaptar, né, quanto mais tempo você ficar com aquele tipo de alimentação, mais adaptação você vai ter quando você parar o remédio. E aí não vai ter efeito rebote. Pelo contrário, ele te auxiliou a reeducar. É essa a função de todos os fitoterápicos que vão auxiliar, né? Por exemplo, o doce, ele não é uma coisa necessária na sua vida. E por muitas vezes as pessoas, elas são viciadas em doce, né? Então, o que você precisa fazer quando você quer deixar um vício? Você precisa deixar de comer, né? Aquilo que te instiga, aquilo que te traz. E o doce, ele realmente é uma coisa que às vezes a pessoa sente até abstinência, sente dor de cabeça quando fica sem. E às vezes ela não tem força para ficar sem o doce, sem nenhum tipo de ajuda. E aí com o fitoterápico, por exemplo, ela fica sem o doce, ela não lembra do doce por 30 dias, por 40 dias. E a gente já sabe que em relação a comportamento, né, e novos hábitos, a gente sabe, conhece, que mais ou menos se você quer reforçar um hábito, você precisa repetir ele durante 21 dias. E aí eu te pergunto, você tem condição sozinho de ficar 21 dias sem comer doce? Sim, tem condição. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem, né? Elas não conseguem ficar 21 dias sem errar. Depende do grau de dependência, do grau de ansiedade da pessoa, então depende de muitas coisas. Então, eu não julgo, né? Tipo, não é possível que você não consegue. Se existe uma forma de auxiliar, né? Então você toma um fitoterápico, por exemplo, que vai te auxiliar, vai reduzir o índice glicêmico dos alimentos, né? Por exemplo, que é a função do Masterfit One, vai impedir que você tenha esses picos de insulina, que dá essa cegueira de doce. Então, ele vai te auxiliar a ficar os 21 dias, repetindo a ação de não comer o doce. E aí, ao final dos 21, dos 30, dos 40, quando você parar, você está adquirindo um novo hábito, né? Assim como todo o restante do plano alimentar. Você pode se organizar de forma que você vai comer a cada 3 horas os alimentos que você precisa. Então, isso é muito importante. Aprenda a utilizar, né, os suplementos e os fitoterápicos para poder auxiliar e não como vilão, né? Se você coloca lá a responsabilidade do seu emagrecimento toda no fitoterápico, ele vai tirar sua fome. Muitas vezes você vai passar... eu vou compartilhar uma experiência que eu tive com uma aluna. Ela tomava, né... mas não era fitoterápico, não era natural, era mesmo um medicamento passado pelo médico, ela era acompanhada pelo médico. E o médico, ele orienta, né, o que a pessoa tem que comer. E nesse raciocínio, ela ia treinar, muitas vezes ela chegava lá à noite e ela tinha passado o dia todo com uma barrinha de cereal, nem proteína não era, uma barrinha de cereal.
só durante o dia todo. Então, assim, ela transpirava, o suor dela tinha cheiro de cetose, né? Ela tinha o hálito cetônico, ela transpirava cetose e ela emagreceu muito, muito. Agora pergunta se ela manteve. Quem vai conseguir passar a vida toda comendo só uma barrinha? E aí, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando o seu organismo ele tem uma necessidade base, igual eu falei, que é vital, qual é a prioridade? Sobrevivência, né? Existe um sistema no nosso cérebro que é o mesmo que a gente não domina, ele controla as nossas emoções e ele também é o nosso instinto de sobrevivência, que é o sistema límbico. Ele dá esse rompante, assim, que é uma coisa que a gente não controla. Qual é o instinto de sobrevivência do seu organismo? Ele precisa se proteger de você mesmo, das suas ações, né? E aí o que ele faz? Quando ele percebe que você está consumindo menos energia do que o mínimo que ele precisa para sobreviver, ele começa a regular o seu metabolismo para baixo. Porque ele fala assim, eu vou economizar porque eu não posso gastar, já que não está tendo, né, uma frequência de aporte calórico, eu vou regular o metabolismo para baixo. E aí a pessoa, muitas vezes, ela começa a comer muito menos, de uma forma que ela não vai suportar depois que tirar o medicamento, o metabolismo dela fica mais baixo, e aí depois, mesmo que ela volte a comer aquilo que ela comia antes, ela já colocou o metabolismo dela comprometido. Então, às vezes, por isso que vocês vão ouvir, né? A pessoa toma um termogênico, um medicamento, um fitoterápico, e ela volta engordando mais, às vezes comendo a mesma coisa. Como que você explica isso? Eu te explico dessa forma. A pessoa tinha um metabolismo que tinha uma velocidade acostumada com aquela rotina alimentar, mas ela precisava emagrecer. Ela entra com uma dieta que ela não vai suportar, né, por muito tempo, muito abaixo da necessidade base dela. E aí o metabolismo, como forma de defesa, regula para baixo. E ela para o fitoterápico, ela para a dieta e ela não suporta continuar naquele padrão, porque ninguém suporta, né? Não tem condição. Se existe uma base, existe um mínimo, não tem condição, né? E aí o que acontece? Ela volta a comer a rotina igual ela fazia antes, porém o metabolismo dela não é o mesmo, entenderam? Ela tá com o metabolismo pior, porque nesse período ela meio que sabotou, né, o próprio metabolismo. E aí ela volta engordando o dobro, porque o metabolismo dela já não dá conta mais das mesmas coisas. E é aquele efeito cascata, porque aí você vai e fica dependente de uma coisa, né? E aí você quer usar de novo, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e cada vez mais o metabolismo vai acelerando. Então, gente, não deixe isso acontecer, né? Aproveita esse tipo de fitoterápico que auxilia nesse controle, né? Faça um acompanhamento. Nada dispensa, né, um acompanhamento com alimentação saudável, um acompanhamento de um profissional que vai fazer seus cálculos bonitinhos para ver o que você precisa ingerir. Não adianta ele botar só no papel, você tem que seguir o que está lá. Não importa se você não está com fome, você tem que comer porque você precisa, esse é o pensamento. E principalmente porque você não quer ter o efeito rebote, né? Então esse efeito rebote, gente, ele pode dar, entenda, com medicamento, sem medicamento, de qualquer forma que você faça, que seja extremamente restrito. Então, todo extremismo não é duradouro, entendeu? O resultado não é duradouro. Uma vez uma pessoa falou pra mim assim, Flávia, eu quero zerar o carbo, porque foi muito bom pra mim quando eu zerei o carbo, e eu quero secar de novo, eu sequei muito. Aí eu falei pra ela assim, secou? Sim, eu sequei pra caramba e tal, eu quero fazer de novo. Eu falei assim, deixa eu te perguntar, se tivesse sido bom mesmo, você acha que você precisaria repetir? Porque quando é uma coisa muito boa, a gente faz uma vez e pronto, resolveu o problema. Concorda comigo? Olha esse raciocínio. Se eu faço uma coisa que é muito boa, eu fiz uma coisa muito boa, eu mudei a minha alimentação e nunca mais eu voltei a engordar. Não foi bom? Resolvi um problema, né? Adquiri novos hábitos. Agora, se você corta o carboidrato, você resolve um problema? Você vai ficar a vida toda sem comer o carboidrato? Não, então você está se enganando. Isso é um auto-boicote, porque você vai fazer por um tempo, você vai emagrecer, vai achar que foi um sucesso,
não vai suportar. Quando você voltar a comer, o seu corpo, ele vai voltar a absorver aquilo tudo e você, aquela coisa que você não controla, né, de você querer compensar. E aí é uma estratégia que para mim não deu certo. Então, assim, o que você precisa entender é isso. Você tem condição de viver bem, com uma alimentação diversificada, sem tanta restrição, que vai te trazer o emagrecimento de forma saudável e duradoura, entende? Então, não adianta querer compensar, tá, gente? Tem muita gente que fala assim, eu acho que é mais difícil emagrecer sem o fitoterápico, mas eu prefiro porque não quero ter rebote. Tudo bem, eu até concordo com esse raciocínio, levando em consideração as pessoas que usam o produto de forma errada, né? Mas se você pode ter um aliado para poder ser favorável e impedir que você desista ali na frente, né? Ou porque tá sentindo fome, ou porque não suportou ver o doce e não comer, né? Porque tudo, gente, é o que você reforça, né? Os seus hábitos novos, eles vão vir de acordo com o comportamento que você reforça. Geralmente, quando você se propõe a fazer alguma coisa, vamos supor, eu não vou comer doce. Não importa a quantidade de doce. Se você em algum momento teve vontade de comer doce, foi lá e pegou um quadradinho de chocolate, um quadradinho, vai fazer diferença no seu corpo? Não, não. Mas o comportamento que você reforça de toda vez que você sentir a vontade, você vai lá e mata, nem que for com um pedacinho. Isso, se você tem a intenção de abandonar um hábito, você não pode reforçar esse tipo de comportamento, entenderam? Então, agora eu vou explicar outra coisa. Não estou falando que você nunca mais pode comer um chocolate. Eu estou dizendo que se você tem hábito de comer sempre e você quer abandonar esse hábito, você precisa abster-se por um tempo até que você adquira um hábito novo de não comer direto, né? De não comer diariamente. E aí isso deixa de ser hábito. Mas se você tiver vontade, uma vez ou outra, não é habitual, entendeu? Vai ser a exceção. A regra, ela sempre tem que ser da forma mais saudável possível. Agora, as exceções, elas não vão fazer diferença. Deu vontade de comer chocolate, ou perto do período menstrual, ou porque é uma ocasião especial, né? Se você comer uma vez ou outra, não é um comportamento que você vai reforçar. Você não vai fazer isso todos os dias. Não é todo dia que tem Páscoa, não é todo dia que tem casamento, não é todo dia que tem Natal, não é todo dia que tem Ano Novo. Então, essas exceções não vão trazer prejuízo. Mas até que você queira, né, trocar um hábito, você precisa sim abster, né? Se você decidiu isso no dia 20 de dezembro, no dia do Natal, infelizmente você não vai poder participar, né, de comer o doce. Então, comece, né, sem pressa, sabendo que existem as datas, você não precisa ficar para sempre sem comer, mas se você quer adquirir um hábito novo, você precisa abster-se daquele hábito que te incomoda. E aí, por um tempo suficiente para que seja realmente introduzido na sua rotina como um novo hábito. E esse tempo, essas coisas fitoterápicos, os manipulados, né? Eu tô falando de forma geral, tá, gente? Eu citei o Master Fit One porque é o que eu tô usando e é o que as pessoas estão observando, né? E me questionando. Então, eu tô falando dele, até porque eu nunca fiz nenhum tipo de outro medicamento, uso, né? De outro medicamento, não usei termogênico, eu usei por muito tempo, mas bem antes, né? E eu nunca tive esse rebote, porque a minha alimentação, ela é sempre a mesma. Então, eu tenho um planejamento. Eu como aquilo que eu preciso comer, né? Tendo o Master Fit One ou não tendo o Master Fit One, né? Então, eu como aquilo. Se eu passo fome, às vezes eu não passo fome, não importa. Se é aquilo que eu tenho que comer, é aquilo que eu vou comer. Qual é a chance de você engordar comendo a mesma coisa? Zero. Porque você não vai fazer o seu organismo desacelerar, entende? A diferença, se você mantém a sua alimentação igual, o seu metabolismo ele acelera. A intenção do produto é acelerar o metabolismo. E depois você, sem o produto, conseguir manter aquilo ali, né? Que você adaptou, você está habituado. Essa é a intenção, tá, gente? Então fica aí a dica, eu acho que eu dei muitas sacadas aí pra vocês em relação a várias coisas, né?
e espero que eu tenha contribuído. E qualquer dúvida que vocês tiverem também em relação a isso, que eu não tenha falado aqui, pode deixar aqui também nos comentários. Quem sabe a gente faz um novo vídeo abordando um outro viés, tá bom? Então, um beijo, até o próximo vídeo.